Fala pessoal, beleza? Hoje dia 19 de julho, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? O índice ele abriu um gap de aproximadamente aí 2.000 pontos, tá? Logo no primeiro candle do dia já teve continuidade de movimento na pressão vendedora, defesa compradora, depois continuidade da pressão vendedora, tá? Só que o que acontece? O que me incomoda é o distanciamento da média de 9 com a 20, tá? Em relação aos preços, então normalmente nesse cenário eu prefiro ficar de fora. E aqui a gente percebe basicamente um padrãozinho que é 1, 2, 3 de venda. Aqui é um padrão de preço de fechamento de reversão. E depois disso entrou pressão compradora empurrando o mercado de forma bem lenta para cima, tá? Quando o mercado chegou nessa região de extremidade aqui do dia, acabou entrando um preço de fechamento de reversão que acabou revertendo o mercado de novo para baixo. E aqui a gente já consegue perceber um range que o mercado estava trabalhando, que basicamente dificultou os preços de passarem, né? Que foi essa regiãozinha aqui, ó. Então dá para considerar que o mercado ficou encaixotado, né? Sendo que nas extremidades ele acabou fazendo um padrão aqui de price action. 1, 2, 3 de venda, preço de fechamento de reversão e preço de fechamento de reversão, certo? E aqui basicamente o mercado acionou o gatilho de venda, tá? Uma barra ignorada, saindo da 9, saindo da VWAP. Aqui também, ó, um lindo candle de impulsão ancorado pela 9 e aqui também um candle, tá? De continuidade, basicamente fazendo uma barra ignorada na barra anterior. Só que o mercado não, tá? Veio para o alvo direto. Antes de ele cair direto para o alvo, o que ele fez? Ele fez um recuo. Esse recuo foi exatamente aqui no 61% dessa queda, tá? Então ele travou aqui no 61 e de forma errática, né? Ficou travado aqui dentro. Inclusive, aqui, ó, nesse candle, ele gerou continuidade de movimento, foi uma linda entrada, só que óbvio com stop caro técnico aqui. Se você tivesse entrado e deixado stop técnico, mesmo assim o mercado voltaria e te estoparia, tá? A grande questão é que se você pegasse e projetasse essa caixinha, né, o mercado ele foi lá para o alvo da caixinha, só que depois, né? Então ele acabou tendo uma certa dificuldade, mas acabou cumprindo o alvo, tá? Olha lá, deixa eu colocar numa grossura diferente para vocês verem. Então aqui vocês percebem que o mercado ele veio de fato para esse range projetado, só que ficou travado, né? Boa parte do tempo antes de realmente ele desenvolver um movimento. Então aqui basicamente foram vários, digamos que falsos sinais para a continuidade do movimento. E quando o mercado veio aqui e estopou basicamente os que tinham vendido com stop acima dos 61%, aqui a gente consegue notar claramente um padrãozinho, né, que pode ser considerado aqui 1, 2, 3 de venda, ou de repente a estrela da tarde, né, que é esse padrão aqui, ó, na resistência, né, nessa resistência que foi imposta aqui por essa região. Então o mercado fez isso daqui, pivotou e rompeu. Tá? Quando ele rompeu com esse candle de ignição. Adriano, rompeu o quê? Rompeu essa angulação, tá? Então ele caiu, pivotou e rompeu. Ancorado nas médias, aí sim ele veio para o alvo da caixinha. Aqui ele gerou uma continuidade de movimento também, tá? E aqui também. Só que aqui a gente já estava trabalhando numa região do quê? De extremidade. Então quando o mercado chegou aqui, ele fez essa impulsão que basicamente caracterizou a reversão de movimento, certo? O mercado, se você estivesse considerando esses últimos topos aqui, ó, como uma LTB micro, o mercado rompeu, ancorou na 50, voltou, trocou polaridade com essa região e depois foi embora. Quando ele passou desse topo aqui, aí sim, de fato, ele ativou o pivô de alta e a reversão de movimento, tá? Então, o mercado ele ficou bastante errático do ponto de vista técnico, mas não foi tão ruim assim, né? Já teve dias bem piores. Então essa foi a minha visão aí do índice. Infelizmente, não consegui me dar bem no dia de hoje. Na verdade, eu perdi para mim mesmo, principalmente por questão comportamental, né? Não soube esperar realmente o melhor gatilho, mas faz parte, né? A gente vai aprendendo com os erros. E quem esperou esse movimento, né? Quem foi paciente, obviamente se deu bem, porque o mercado aí foi replicando, né? Todo esse movimento que basicamente era o esperado, né? Era o esperado aí pro dia que ele retornasse, pelo menos para o topo do dia de ontem, para os 50% do gap em relação ao dia de ontem, né? Porque se a gente pega aqui, ó, era isso que a gente estava esperando desde o começo do dia, tá? Esse retorno, mas infelizmente, né? Como eu não tive a oportunidade de pegar o
o mercado à tarde. Eu acabei perdendo esse movimento, já estava estopado também, mas está tudo certo, tá? Em relação ao dólar, pessoal, o dólar acabou fazendo um lindo movimento direcional, tá? Tem algumas confluências aqui em relação ao dólar, mas o dólar, o que eu vejo nele? Eu percebo que no começo do dia ele ficou bastante lateralizado, né? Ele acabou ficando enroscado, fez um candle de retração, corrigiu essa correção, tá? Aconteceu exatamente aqui. Se a gente pega no intraday essa mínima e essa máxima, o mercado veio e travou aqui no 61%, fazendo um candle de ignição, deixando obviamente um stop caro, mas aí o mercado pegou direção, tá? Então se a gente pega aqui, ó, esse topo com esse fundo, a gente percebe essa retração aqui do 61, com uma defesa forte saindo para cima do 38, e o mercado andou. Onde que foram os melhores gatilhos do dólar? Como o dólar ele tinha acionado esse pivô de alta aqui, ó, através desse candle, né? A gente percebe que ele fez o quê? Antes de ele dar continuidade no movimento, ele fez uma retração. E essa retração aqui, ó, com ancoragem nas médias, vocês percebam que as médias passaram para cima da VWAP, tá? Ancoraram os preços e saiu com candle de ignição. Então, para mim, esse candle aqui foi um candle gatilho, tá, de entrada. Esses candles aqui, ó, foram candles gatilhos. Esses aqui foram candles gatilhos. Esse aqui foram candles gatilhos, tá? Todos com ancoragem de médias, né? Vocês percebam que as médias estão subindo, estão acima da VWAP, estão direcionais, estão afastadas, então isso mostra o quê? Continuidade de movimento. Então esses aqui são os melhores gatilhos possíveis aqui para que a gente pudesse projetar o dólar, beleza? Então se a gente pega aqui, por exemplo, o dólar nessa recuperação em V, pessoal, o que a gente consegue observar? Que o mercado caiu, subiu reto, quando ele rompeu aqui ele ativou o espelhamento. Então você pode pegar esse range aqui, minimamente, né? E projetar ele para cima. Então se a gente faz isso, usando a ferramenta aqui de Fibo, pegando essa mínima com esse topo, se a gente projeta uma, duas vezes, três vezes, faltou pouquinho para pegar. Então ele projetou basicamente 100% da projeção, tá? Faltando um pouquinho aí para pegar o terceiro alvo, beleza? Outra visão que a gente poderia ter também é essa visão um pouquinho mais macro do dólar, se a gente pegasse aqui a mínima desse movimento com essa máxima desse movimento, tá? Então o que você poderia fazer? Você poderia pegar essa mínima, esse topo e trabalhar isso como se fosse um pivô, jogando uma vez, duas vezes para cima, três vezes para cima. Faltou pouquinho ali também para pegar, ó. Ou também você poderia jogar isso daqui como se fosse um espelhamento macro com um gap de fuga, né? 1, 2, 3. Aí a gente consegue perceber um movimento que realmente foi cravado, né? Até teve uma troca de polaridade aqui depois do rompimento. E essa foi minha visão do dólar, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos para cima e é game porra!